página 93, setor B, matemática B, beleza? Ainda é o assunto de combinação simples, por isso que eu estou colocando no mesmo quadro aqui, tudo bem? Então, moçada, é o seguinte, para que vocês depois estudem legalzinho aí, observem, conforme foi colocado para vocês, um diagrama que eu fiz, certo? Em que você faz, eu escrevi assim, faça A, B e BA, mudou ou não mudou, todos participam, não todos participam, certo? Então, nós tivemos lá algumas situações, eu fiz um exemplo de cada no nosso último encontro, perfeito? Agora veio fazendo tudo, um de cada aqui, mas mais exemplos corretos de acordo com o Faraday aqui, certo? Então, gente, agora só é um complemento aqui que nós temos, tá? Na página 93, foi o que eu coloquei lá, né? Página 93, nós temos uma primeira questão que fala assim, ó. Uma diretoria composta por 7 diretores, sendo Paulo um deles. De quantas maneiras poderá ser escolhida uma comissão de 4 pessoas, de modo que A, Paulo esteja contido na comissão? Então, aqui, exercício 1 já. Tenho 7 diretores, beleza? 7 diretores. Um deles é Paulo. De quantas maneiras poderá ser escolhida uma comissão de 4 pessoas? Certo? Letra A. Paulo participa. Moçada, se Paulo participa, ele já é um dos diretores, correto? Então, gente, falta escolher o que agora? Falta escolher 3 diretores. Entre quantos? Tínhamos 7, menos o Paulo, sobraram 6. Certo isso? Então, de novo, ó, eu tinha 7 diretores, de novo lendo aqui, ó, 7 diretores, sendo Paulo um deles. De quantas maneiras poderia ser escolhida uma comissão com 4 pessoas? Letra A. Paulo esteja presente na comissão. Se Paulo está presente na comissão, a comissão que era formada por 4 pessoas, continuou formando por 4 pessoas, mas uma já foi escolhida. Falta escolher 3. Tínhamos 7 pessoas à disposição. O Paulo já foi escolhido, sobraram 6. Então falta escolher o quê? 3 entre 6. Então eu teria uma combinação de 6 agrupados 3 a 3. Isso seria 6 fatorial dividido por 3 fatorial, 6 menos 3, 3 fatorial. Essa combinação de 6 agrupado 3 a 3 seria 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial dividido por 3 vezes 2 vezes 1 vezes 3 fatorial. Aqui simplifica e o 6 aqui simplifica. Essa combinação de 6, 3 a 3, isso vai ser igual a 20, certo? Então, com Paulo participando, nós temos 20 comissões distintas que podem ser formadas. Isso era a letra A. Na letra B, atenção agora, são 7 diretores, sendo Paulo um deles, tá? Agora eu quero formar 4 pessoas. Agora o que acontece, moçada, é o seguinte, ó. Paulo não esteja presente na comissão. Moçada, como Paulo não está fora, certo, da comissão, devemos escolher um total de 4 diretores, entre 6 diretores. Paulo está fora. Continuamos com 4 diretores, tá ok? Continuamos com 4 diretores, precisamos de 4 diretores, só que Paulo está fora. Então esses 4 diretores devem ser tirados não entre os 7, Paulo excluiu, entre os 6, certo? Então nós temos uma combinação, que eu vou entre 6 diretores escolher agora 4, certo? Entre 6 diretores escolher 4. Perfeita a ideia, moçada? Tá? Tinham 7, mas Paulo agora não pode participar. Velho, você está fora da conversa. Sobraram 6 para escolher a comissão, e a comissão lá no enunciado falava que tinha que ter 4 pessoas. Tá ok? Então agora, isso aqui vai ser igual a 6 fatorial dividido por 4 fatorial. 6 menos 4 é 2 fatorial. Isso é igual a 6 vezes 5 vezes 4 fatorial dividido por 4 fatorial vezes 2 vezes 1. Aqui simplifico, eu tenho que 6 vezes 5 é 30 por 2 dá 15 situações aqui. Se eu quisesse saber quantas comissões eu poderia formar aqui, com Paulo presente ou ausente, sem problema nenhum.
Quantas comissões eu poderia formar aqui, tá? No total, eu teria o quê? 7 elementos agrupados 4 em 4, não é isso? Beleza? Eu teria 7 fatorial, 4 fatorial vezes 3 fatorial. Tudo bem essa ideia? Isso aqui seria 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, dividido por 4 fatorial vezes 3 vezes 2 vezes 1. Certo? 4 fatorial com 4 fatorial simplifico. 3 vezes 2 é 6, simplifico. Isso dá 35. Isso aqui são todas as comissões que podem ser formadas, tá? Cara, você entende comigo que todas as comissões que podem ser formadas são as comissões em que Paulo não participa, junto com as comissões que Paulo participa? Todas as que Paulo participa, somado com todas as comissões que Paulo não participa, dá o total de comissões possíveis, correto? Tá? Foi o que eu fiz ali só para ilustrar. O total de comissões possíveis, 35. Tá? Junta todas aquelas que Paulo participa com todas aquelas que Paulo não participa. 15 com 20 dá 35. Beleza isso? Tá? Só para ilustrar, não foi pedido isso, só para a gente ilustrar a ideia aqui. Ó. Virando a página. Na questão 2 também tem uma historinha aqui que ele fala assim. Um pequeno clube possui 8 conselheiros. 8. Em uma eleição anual, deve ser escolhido entre eles um presidente, um vice-presidente e 3 membros do Conselho Fiscal. Sendo que não é permitido a acumulação de cargos, de quantos modos é possível fazer essa escolha? Tá. Nós temos um presidente, um vice, 3 membros do Conselho Fiscal. Tá? Então, Conselho Fiscal. Existem 3 membros aqui, ó. Beleza? Aqui nós temos um total de 8 conselheiros. Tá ok. Pense comigo. Existem quantas formas para cumprir a primeira etapa? Ou seja, ter um presidente. Um dos 8, qualquer um dos 8 pode ser presidente, eles não colocaram ressalva alguma, correto? Quantos podemos escolher para vice? Qualquer um dos 8, exceto aquele que foi escolhido para presidente, correto? Então sobram quantas possibilidades? 7 possibilidades, perfeito? Conselho Fiscal, certo? Conselho Fiscal, nós temos 3 elementos do Conselho Fiscal. 3 desses conselheiros vão fazer parte desse Conselho Fiscal. Mas vejam só, eu tinha 8 à disposição. Já escolhi presidente e vice, já escolhi 2. Não pode ocorrer acúmulo de cargos, então sobram quantas possibilidades? 6 elementos, correto? Mas dos 6 elementos eu vou escolher quantos? 3. Então eu teria o quê? Uma combinação de 6 agrupados 3 a 3. Entenderam a brincadeira? Tá ok? Portanto, moçada, aqui eu tenho o quê? É 8 vezes 7, que é 56, vezes 6 fatorial, 3 fatorial, 3 fatorial. Então, nós temos que 56 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, dividido por 3 vezes 2 vezes 1 vezes 3 fatorial. Simplificamos, simplificamos. Aqui vai ser igual a 100 mil. Conferindo aqui, 1120 maneiras diferentes, correto? 1120 modos de montar essa chapa aí. Tudo bem? Agora, moçada, é o seguinte, ó. Na questão 3, considere 2 retas paralelas e distintas. Sobre a primeira, marcam-se 5 pontos. E sobre a segunda, 4 pontos. Então, ó, sobre a primeira, marcam 5 pontos. E sobre a segunda, 4 pontos. Então, eu tenho 2 retas. Uma tem 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5.
Não disseram que esses pontos devem ser equidistantes, não falaram nada. Marquei 4 pontos aqui em uma reta. Beleza? E a outra possui 4 pontos. Desculpe. 1, ixi. 2, 3, 4. Quantos triângulos podem ser formados com vértices em 3 pontos quaisquer? Ok? Então, moçada, eu vou falar aqui que uma reta é a reta R, outra reta é a reta S. Como é que eu posso formar triângulos? Eu não posso ter 3 pontos numa mesma reta. 3 pontos alinhados não formam triângulos. Então, eu tenho que ter 2 pontos em uma reta e 1 ponto na outra. Então, moçada, olha aqui, ó. Primeiro caso. 2 pontos em R e 1 ponto em S. Segundo caso, 1 ponto em R, 2 pontos em S. Não tem outro jeito, correto? Ou eu pego 2 pontos aqui, 1 ponto aqui, perfeito? Triângulo, cara, ó. Se eu pegar um caso aqui, se eu fizer assim, ó. Chamar aqui de A, B, C, D e E. E chamar aqui de 1, 2, 3, 4. O triângulo AB2, desculpem, AC2. O triângulo AC2, o C2A, o 2AC, o 2CA é tudo o mesmo, correto? Então eu fiz um agrupamento, mudei a ordem, não mudou o resultado final, nós temos aqui então uma ideia de combinação, correto? Agora, moçada, eu preciso pegar 2 pontos em R. 2 pontos em R, se eu pegar o ponto, pergunto, se eu pegar o ponto A e C, ou pegar o ponto C e A, não vai mudar o resultado, correto isso? Então eu tenho uma combinação de, a minha disposição tem 5 pontos, eu preciso de 2, beleza? Vezes, quantas possibilidades eu tenho de pegar um ponto em S? Eu tenho 4 possibilidades, eu vou pegar um ponto em S só, eu tenho 4 possibilidades, correto isso? Tá ok? Agora, moçada, olha aqui, um ponto em R, eu tenho 5 possibilidades de pegar um ponto em R. Pegar 2 pontos em S, de 4, eu tenho uma combinação de 4 elementos, os quais eu vou escolher 2 e 2. Se eu escolhesse assim, por exemplo, ó, 3, 4 e B. Isso é um triângulo, ó. 3, 4 e B. 3, 4 e B, 4, 3 e B, não vai mudar, certo? Então eu teria uma combinação de 4, 2 a 2. Aqui nós temos então que 5 fatorial dividido por 2 fatorial, 5 menos 2 é 3 fatorial vezes 4. Isso aqui vai ser igual a 5 vezes 4 vezes 3 fatorial dividido por 2 vezes 1 vezes 3 fatorial vezes 4. Isso aqui vai ser igual a 40. Aqui, 5 vezes 4 fatorial dividido por 2 fatorial. 2 fatorial. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial dividido por 2 vezes 1 vezes 2 fatorial. Esse simplifico. O 4 com 2 dá 2. 5 vezes 2, 10 vezes 3 dá 30. Beleza? Só fechando ali, ele pede para a gente o número de triângulos. Eu tenho
40 e 30, nós temos que essa soma aqui vai ser igual a 70 triângulos, né? Nós temos um total de 70 triângulos que podem ser formados de acordo com as características do enunciado aí. Certo, moçada? Gente, com isso nós terminamos aqui então a parte da análise combinatória, perfeito? Vocês viram que depois que a gente trabalha uma teoria, eu vim fazendo aqui um passeio pelos exercícios que envolvem essa parte de arranjo, combinação, permutação com repetição, essa coisa toda, perfeito?